Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Boa tarde, está no ar o Saúde em Pauta e o tema que a gente traz hoje é um tema muito especial. Já ouviu falar de hipnose? Sabia que a hipnose é uma especialidade da psicologia? E como uma especialidade da área da saúde, ela existe para transformar a vida das pessoas para melhor. Então nós trouxemos um especialista, o Robson Santos, ele que é psicólogo especialista em hipnose, tem 25 anos aí de experiência para trazer mais informações para você. O que me chamou a atenção foi um dos posts que ele fez no Instagram dele, que é @hipnose_piracicaba, que você pode acompanhar, você que está em casa, que sempre tem diversas dicas, que ele traz o seguinte: minha função como terapeuta é ajudar vocês a tomarem consciência do aqui e agora e frustrar vocês em qualquer tentativa de fugir disso. Difícil ficar no presente, né? Bom, vamos lá, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa especialidade, desse trabalho que é a hipnose e falar um pouco sobre mitos e verdades. Eu queria agradecer em primeiro lugar a sua participação, Robson, no nosso programa Saúde em Pauta de hoje. Boa tarde, Carol. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para responder as perguntas aqui. Então vamos falar o que é hipnose, né? Eu acho que deve ter muito mito aí, né, Robson, sobre isso. O que é essa tal de hipnose? A gente vê em filme as pessoas lá meio em transe, né? É mais ou menos isso ou não? O que é hipnose dentro da ciência, né? Como saúde mesmo, como uma ferramenta para ajudar as pessoas a transformar a sua vida para melhor. Então, Carol, a hipnose é uma coisa muito simples. Todos nós entramos no estado de hipnose todos os dias, 20 vezes, 30 vezes. Hipnose nada mais é do que um estado de atenção focada. Às vezes você está, por exemplo, né, se você conhece algum torcedor fanático de futebol, às vezes a pessoa está assistindo uma partida de futebol com os olhos fixos na TV, alguém chama, toca a campainha, toca o telefone, ele ouve, mas ele prefere ficar com a atenção focada na TV. Se a pessoa insiste em chamar, ele faz assim com a mão para dizer que ele ouviu, que ele está atento, mas ele continua prestando atenção na TV. Isso é hipnose. Às vezes você está dirigindo, você começa a pensar algumas coisas, a hora que você vê, você já chegou no lugar, você fala, nossa, mas já cheguei, né? Eu estou acostumado a vir da minha casa para o consultório todos os dias, e já teve um domingo que eu estava indo com meu filho aqui para a Rua do Porto, aqui em Piracicaba, e comecei a pensar algumas coisas, a hora que eu vi, eu estava fazendo o caminho para o consultório, eu falei, não, eu não estou indo para o consultório, estou indo para a Rua do Porto, né? Só que esse pensamento focado, que é a hipnose, fez com que eu entrasse no piloto automático, né? Às vezes, você está assistindo uma aula, uma palestra, a aula ou a palestra, ela é muito chata, dá dor nas costas, você muda de posição, você olha para o relógio, o tempo não passa. Em contrapartida, quando a aula ou a palestra é agradável, você fica prestando atenção, você ignora o desconforto da cadeira, toca o sinal, você fala assim, nossa, mas já acabou. São dois fenômenos de hipnose, uma anestesia ou analgesia, porque você ignorou o desconforto da cadeira, e uma distorção do tempo, que você tem a impressão que o tempo passou mais rápido. Isso é hipnose. Às vezes você acorda de manhã, pega uma xícara de café, senta na cadeira e fica lá assim, imóvel, olhando para a xícara. Fica o pensamento lá longe, né? Isso é hipnose. Então a hipnose é uma coisa muito simples, em que todos nós entramos nesse estado todos os dias. Então nada mais é do que um pensamento focado em alguma coisa específica. Você tá falando em pensamento focado, Robson, assim, é tão difícil hoje em dia, né, com tanta informação que a gente recebe, a gente pensar, eu não tô conseguindo focar, né, acho que as pessoas falam muito disso, eu tô estafada, eu tô estressada, não tô conseguindo focar, e olha só que interessante, mas você trazendo esses exemplos pra gente, de que a gente entra, né, nesse foco aí tão concentrado, que quase cai praticamente no piloto automático, né, você falou essas situações, eu já me vi nelas, porque acontece, né? A gente tá ouvindo, não tá ouvindo, né? A gente fala, peraí, né? Com a mão, mas tá focado naquilo. O que isso produz no cérebro, Robson? Como que isso funciona e como você consegue conduzir isso? Durante o estado de hipnose, Carol, a atenção focada fica naquilo que eu estou falando, né? A minha abordagem em psicologia é cognitivo-comportamental, né? Então, tudo começa no pensamento. O pensamento traz um sentimento que traz um comportamento. Se você pensa coisas ruins, você se sente mal e você vai se comportar de uma forma ruim.
Se você pensa coisas boas, você se sente bem e você vai se comportar de uma forma boa. Então, a hipnose ela produz um rebaixamento do sensor crítico, né, da sua mente consciente, de forma que você aceita com mais facilidade as sugestões que eu estou dando. Né? Então, a atenção focada fica naquilo que eu estou falando. Então, essas sugestões que eu estou dando, elas vão produzir uma mudança na sua forma de pensar, de pensamentos negativos para pensamentos positivos, de pensamentos ruins para bons pensamentos e de pensamentos inadequados para pensamentos adequados. Então, mudando dessa forma, né, aquilo que você sente e, consequentemente, a forma como você se comporta. Então, o objetivo é sempre esse, é uma psicoeducação que nós chamamos, né, onde você, mudando a forma de você pensar sobre as situações do dia a dia, você consegue produzir uma melhora, né, na forma como você sente e, consequentemente, na forma como você se comporta. Nossa, que interessante. Mas assim, durante a hipnose, durante o processo da hipnose, né, como técnica e como ferramenta, né, estratégica da psicologia, eu durmo ou eu fico inconsciente? Eu lembro depois das coisas? Isso é uma pergunta muito boa, Carol, porque assim, as pessoas veem hipnose na TV, a pessoa fica lá com os olhos fechados, e muitas vezes quem está fazendo hipnose usa a palavra durma, mas não, a pessoa está consciente o tempo todo. Você, Carol, está de olhos abertos olhando para mim porque você está mantendo um tensionamento no pescoço e um tensionamento nos olhos. Se você relaxa os olhos e relaxa o pescoço, você vai fazer isso. Mas você não está dormindo, né? É um relaxamento muscular. Então, a pessoa no estado de hipnose, ela tem um relaxamento muscular muito intenso e dá a impressão de que ela está dormindo. Mas não. Se tocar o telefone, você vai ouvir. Se passar um carro barulhento, você vai ouvir. Né? Então, não existe isso de apagar, esquecer, dormir. Não. Você está consciente o tempo todo. E só pra gente fechar esse primeiro bloco, Robson, por que a gente não pode considerar, isso eu vi em um dos seus posts, tá? Por que não é uma terapia? Por que a hipnose não é uma terapia, né? Quais são as formações necessárias para ser uma ferramenta estratégica, técnica, com know-how e tudo mais sério dentro da psicologia? Então, a hipnose ela não é uma terapia em si, né? Ela é uma ferramenta do psicólogo, porque ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho de Odontologia, mais recentemente pelo Conselho de Fisioterapia, né, e Terapia Ocupacional. Então, a rigor, só pode fazer hipnose quem é médico, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e cada um dentro da sua área de atuação. Né? Então, por exemplo, um fisioterapeuta não pode atuar como psicoterapeuta. Né? Então, ele vai atuar em dor, né, em outras coisas. O dentista vai atuar na questão do sangramento, salivação, anestesia, ou até mesmo a fobia com relação ali a sentar na cadeira do dentista, e o psicólogo vai atuar dentro da área da psicoterapia. Né? Então, ela é uma ferramenta, ela não é uma terapia em si, mas uma ferramenta extremamente poderosa que faz com que o processo terapêutico seja mais rápido, porque você não consegue produzir mudanças na pessoa somente com a hipnose. Se você não tem, né, um respaldo de uma abordagem da psicologia bem consistente por trás. Então, a hipnose ela é apenas uma ferramenta e não uma terapia em si. Certo, interessante. Aliás, eu conversando com o Robson quando estava produzindo essa pauta, perguntei para ele, mas você tem poder sobre as pessoas? Se a gente for fazer lá uma consulta e tal, você vai ter poder sobre mim ou sobre a pessoa que você estiver consultando? Sabe o que ele me respondeu? Ele me disse assim, olha, se fosse assim eu não trabalharia aí das 7 da manhã até as 8 da noite. Não é, Robson? Então esse assim é um mito, né? É um mito a ser desvendado, como vários outros aí, que esse tema é muitíssimo interessante. E eu queria compartilhar aí com quem está assistindo Saúde em Pauta, né? Daqui a pouquinho, vai ter um rápido intervalo agora, eu tenho uma dica especial, a gente já volta com o Robson para falar mais um pouquinho sobre hipnose. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim.
Saúde em Pauta traz hoje para você o tema hipnose. Nosso convidado especial é Robson Santos, ele que é psicólogo e especialista em hipnose com 25 anos de carreira na área. Estamos falando sobre hipnose, mitos e verdades. E, Robson, eu gostaria que você esclarecesse para as pessoas se você tem poder sobre as pessoas durante os atendimentos, assim, que a pessoa fica consciente ou não, entra num estado, né, diferente aí. Enfim, gostaria que você explicasse melhor isso pra gente. Carol, o meu consultório fica no 6º andar. Né? Se eu falar para a pessoa hipnotizada, pula aqui do 6º andar, ela não vai fazer isso. O Carol, faz um cheque de 50 mil reais por mim. Você não vai fazer isso. As pessoas não fazem nada no estado de hipnose que não fariam se não estivesse no estado de hipnose. Né? Se eu tivesse poder sobre as pessoas, Carol, eu não precisaria trabalhar de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 20h30, porque eu teria pessoas sob meu poder, depositando dinheiro na minha conta, fazendo o que eu quisesse, e isso não tem absolutamente a mínima possibilidade de acontecer. Então, isso não existe. Então, as pessoas têm um medo, né? E os medos principais é o medo de ficar inconsciente, que eu já expliquei que não tem a mínima possibilidade de acontecer, o medo, né, de estar sob meu poder, que também não tem a mínima possibilidade de acontecer, e o outro mito, né, as pessoas falam assim, Robson, mas eu tenho medo de não voltar. Você acha que você vai para Nárnia, para a Caverna do Dragão, para outro planeta? Né? Não existe isso, você não vai para lugar nenhum. Então, se você não vai para lugar nenhum, não tem isso de não voltar. Qualquer coisa, qualquer interferência do ambiente, Carol, por exemplo, sei lá, uma pessoa abrindo uma porta, né, ou um barulho muito intenso, né, ou por qualquer motivo, se a pessoa quiser sair do estado de hipnose, basta ela abrir os olhos e encerrou o processo. Né? Então não tem isso de ficar preso. Se a pessoa estiver no estado mais profundo de hipnose, eu cair morto aqui, a pessoa simplesmente vai abrir os olhos para ver o porquê que eu parei de falar. Né? Ele morreu, então por isso que ele pode falar. Então a pessoa sai do estado, né, simplesmente pelo fato de eu parar de falar. Então não existe isso de ficar preso. Certo. E como que são os atendimentos? Assim, tem uma série de depoimentos aí no seu Instagram, né? Que eu pude acompanhar também. E muita gente conseguiu aí abandonar algumas fobias, alguns medos. Para que é indicado a hipnose? E como que funcionam os atendimentos? Carol, existem algumas contraindicações, né? Pessoas com algum tipo de psicose, né? Esquizofrenia, pessoas com surdez severa, porque a via de indução à hipnose ela é auditiva, e pessoas com algum tipo de atraso mental, porque não consegue seguir os comandos que estão sendo dados ou não consegue entender. Então, nesses 3 casos, né, é contraindicado. Agora, em todos os outros casos, né, nós indicamos a hipnose como uma forma de acelerar e potencializar o processo terapêutico. Isso é importante, é um tratamento. Muitas vezes, se a pessoa responde de uma forma intensa à hipnose e o problema que ela traz, né, é uma queixa simples, muitas vezes pode acontecer do problema ser resolvido em uma sessão, 2 sessões. Né? Então, isso acontece, mas, via de regra, é um tratamento. Mas é um tratamento que nós fazemos, nós chamamos de psicoterapia breve. Eu trato os pacientes, né, em geral, dou alta em 70% dos casos para os pacientes, entre 2 a, no máximo, 15 sessões com hipnose. Só que não entram nesses casos, né, problemas de depressão grave, droga-adicção, tabagismo, alcoolismo e obesidade. Então, normalmente, nesses casos, precisa de uma quantidade maior de sessões. Mas, via de regra, o tratamento, né, com a intervenção da hipnose ele é muito mais rápido do que outras formas de intervenção em psicoterapia. Você tem algum exemplo, assim, do que foi, às vezes, resolvido em uma sessão ou em poucas sessões? Porque emagrecer eu já vi que não dá, né? Então, essa parte já pula. Já tem que ser várias, tem que ser uma terapia, tem que ir, né, várias vezes. Ó, poderia ser uma chavinha, né? Mudei a chavinha, pronto, não como mais, acabaram-se os doces e pronto. Mas... No meu... Eu vou até falar, né? Porque assim, tem vários depoimentos, como você disse, no Instagram. Um músico que ele tinha fobia de tocar, né? Ele se apresentava, né, numa orquestra e ficava a noite toda repassando todos os acordes, né, ensaiando, e quando ia se apresentar ele se colocava lá no fundo, né, porque ele tinha um mal-estar de ser visto ali pelas pessoas. E eu achei que fosse levar algumas sessões para ele conseguir resolver esse problema, e na primeira sessão já teve uma melhora segundo ele, de 90%. Ele fala até que foi um milagre, e o mais interessante de tudo é que o sonho dele era cantar, né?
e depois, a partir aí da segunda sessão, ele começou a cantar e hoje ele posta vários vídeos dele se apresentando cantando. Então, isso é super bacana para quem antes não tinha, né, esse prazer em fazer isso, e era uma coisa que não era, que na verdade era fóbica, né, era estressante, e hoje é uma coisa prazerosa. Então, esse é um caso entre centenas de casos, né, que eu poderia citar aí. Que legal, mas assim, eu brinquei com você agora no começo, né? Emagrecer demora um pouco mais, né? Como que funciona, assim, por exemplo, se eu sou uma paciente, eu chego até você e falo assim, ai, eu sou um pouco compulsiva com doce, não sei o que, não consigo focar para emagrecer. É um processo longo, assim, porque vai mudar meu cérebro, minhas percepções, o que vai mudar nesse tratamento? Carol, você pode ter a melhor nutricionista do mundo, você pode ter o melhor personal do mundo. Você não vai seguir a dieta, você não vai fazer atividade física se você não muda a sua forma de pensar com relação a isso. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente isso. A questão do emagrecimento ela é multidisciplinar. Né? Então, tem que ter o nutricionista, tem que ter o psicólogo, para que você possa, né, mudando a sua forma de pensar, você conseguir seguir a dieta de uma forma adequada, você fazer atividade física de uma forma adequada. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que procurar, né, é justamente um tratamento para mudar a forma de pensar com relação à alimentação, porque senão pode até emagrecer durante um certo período e voltar a engordar depois, justamente pelo fato, né, de você não ter mudado mentalmente. Então, o principal é isso. Né? Então, se você não trabalha isso, né, você não vai conseguir ter um bom resultado, né, em qualquer sistema de emagrecimento. Olha só que interessante, né? Usei um exemplo só pra gente entender, né? Mas é muito interessante, né? Porque a gente, assim, quem é o compulsivo, quem come, enfim, a gente tem muitas percepções sobre a comida e associa muita coisa, né? Então, assim, mudar essa forma de pensamento é um processo mesmo, interessante. Sim, Pra sim, gente tem pessoas fechar, Robson. Pode falar, desculpa. Tem pessoas que têm relacionamento afetivo com a comida, né? Come comida, come para se sentir bem, né? Come porque está com problemas, né? Então, se você não trabalha isso, né, no aspecto psicológico, você não vai conseguir ter um resultado, porque todo problema que você tiver, você vai voltar a comer, né, para se sentir melhor, e sendo que aquilo vai piorando cada vez mais, né? Ai, problemas. Bom, vamos lá. O importante é a gente se cuidar, né? Sempre. Ó, infelizmente nosso programa tem um tempo, né? A gente tá chegando ao fim. Então, assim, ó, preparei aqui uma pergunta. Alguma dica, alguma coisa prática para as pessoas estarem no presente? Porque todo mundo aqui já sabe, a gente já falou em vários programas aqui, com vários outros profissionais, né? Que para a gente se centrar, para a gente ficar no presente, né? E é a frase que você trouxe, né? Se a gente está pensando no futuro, a gente está com ansiedade, né? É o ansioso, né? Tá no passado ou depressivo, né? Vive do passado. Como a gente pode ficar no presente e perceber que a gente está fora desse estado? A única coisa que existe de real e concreto é o aqui e o agora, o presente, né, Carol? Então, assim, muitas pessoas têm crise de ansiedade e eu ensino algumas técnicas. Então, as duas principais técnicas, né, que é lógico que durante o tratamento eu ensino auto-hipnose para as pessoas controlarem a ansiedade e conseguirem viver de uma forma plena o aqui e o agora, o presente. Né? Só que para as pessoas que não conseguem usar essa técnica ou que não conhecem, eu ensino a técnica de respiração, porque normalmente quando a pessoa está ansiosa, a respiração dela é muito rápida. Né? Então, você respirar, né, uma técnica que nós chamamos de 4-2-5, que é você inspirar contando até 4, segurar o ar contando até 2 e soltar o ar contando até 5. Então, você faz isso várias vezes. Né? E enquanto você faz isso, você focar em coisas externas a você. Porque a pessoa que não está ansiosa, ela, nossa, meu coração está disparando, nossa, minha mão está suando. Né? Então, ela fica prestando atenção nas sensações internas, né, nas sensações que ela está tendo, e essas sensações ruins elas vão se intensificando. Então, você tem que focar, né, fora de você. Então, você olha para a poltrona, vê o formato da poltrona, a cor, olha para a porta, vê o formato, a cor da porta. Tenta identificar os sons que você está ouvindo ali naquele momento, né, os cheiros, ou seja, se conectar com as coisas que estão ao seu redor para que você consiga, né, voltar
né, aquele momento, né, e não ficar com aquele turbilhão de pensamentos que você está tendo. Então, você observar as coisas ali que estão à sua volta e respirar de uma forma profunda é uma forma de você conseguir, né, voltar, né, ao aqui e o agora, ao momento presente, porque é o aqui e o agora, o momento presente, a única coisa real, concreta que nós temos. E que a gente pode transformar para melhor, né? Hoje, né? Sempre, né? Então, o pensamento tem que ser mais ou menos assim. O que eu posso fazer hoje para que eu possa crescer, me desenvolver, prosperar, ser mais feliz e plantar boas sementes hoje, para que se o presente se transformar se o futuro se transformar em presente, eu possa dessa forma colher bons frutos. Ai, que legal. Obrigada, viu, Robson, por todo esse conhecimento aí, essa dica valiosa, porque às vezes a gente não percebe, né, que a gente tá com falta de ar, que a gente não percebe, né? Então, assim, a gente conseguir, de repente, perceber isso e trazer isso, não, deixa eu voltar, né? Eu acho que essa dica foi a dica aí para começar o ano com o pé direito. Exatamente. E eu que agradeço o convite, Carol, e estou à disposição para quando quiser me chamar novamente. Ok, muito obrigada. E ó, lembrando que tem o Instagram do Robson, psicólogo, especialista em hipnose, que é o @hipnose_Piracicaba, correto? @hipnose_Piracicaba, exatamente isso. Isso, e lá tem sempre dicas, tem vídeos, enfim, tem muita informação bacana e de qualidade, que é o que Saúde em Pauta sempre busca para você. Mais uma vez, obrigada, Robson. E obrigada a você que está com a gente acompanhando todo o nosso conteúdo de qualidade. É mais informação para você ter cada vez mais saúde na sua vida. Até a próxima!